Uma boa noite, a paz do Senhor. Bem-vinda. Estamos aqui, graças a Deus, para mais uma aula, né? Comunidade Evangélica de Miami. E toda terça-feira, 8 da noite, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E ela é viva, e ela é eficaz, e ela sempre nos ajuda na caminhada da nossa fé. Amém. Quanto mais a gente conhecer da Palavra de Deus, mais nós vamos ter condições de fazer a vontade de Deus e caminhar com Jesus, né? Porque na verdade a gente já tem falado aqui em outras aulas que a ideia de Jesus, a vontade de Jesus é fazer então com que nós tenhamos o caráter dele, né? Sejamos. É difícil, gente. A nossa natureza, ela é difícil, mas conforme a gente vai se aproximando de Jesus, ele também vai nos transformando. E nessa noite nós vamos estudar então o Evangelho de Marcos. Estudamos aí a aula passada, né? Entramos nos Evangelhos, o Evangelho de Mateus, então hoje é o de Marcos, depois o Evangelho então de Lucas e por fim o Evangelho de João. E nós vamos estar trabalhando o Novo Testamento. Depois vamos fazer alguma coisa dos livros, né, as cartas de Paulo, alguns exemplos. E hoje eu trago aqui para vocês, né, o nosso objetivo com o livro de Marcos hoje é compreender, né, o propósito e as características da mensagem contida então no Evangelho de Marcos, tá? Nós precisamos, deixa eu ver, que eu não vou falar sobre isso ainda, deixa eu ir mais para frente, para a gente falar algo que eu quero falar para vocês. Primeira coisa, vamos pensar um pouquinho, né? A palavra de Deus diz lá em Marcos 8:29 que Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então eu queria que a gente fizesse agora uma reflexão, conversasse um pouquinho. Quem é Jesus para você? Queria saber de vocês. Quem é Jesus para você? Quem que gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Jesus é o centro de tudo, né? Isso, amém. Ele é o ser mais querido e mais poderoso, né? Isso. Através dele, né? Nós podemos chegar até o Pai, né? Amém. Porque sem ele nós não podemos chegar até o Pai. Um intermediador, né? Entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Então ele é a nossa fonte, ele é tudo para nós. É isso mesmo. Bel? É isso mesmo que eu ia falar. Ele é nosso intermediador para chegar até Deus, né? Ele está lá em João 14:6, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nina? Eu acho que ele é o filho do Deus vivo, né? Como disse Pedro, né? Isso. Pedro falou: o Senhor é o filho do Deus vivo. Amém. Filho de Deus. Cristo vive, né? Ele vive, ele reina. Meu Salvador, meu Messias, deu tudo. Amém. Que bom. A gente precisa, meus queridos, ter essa noção, né? De quem é Jesus para nós. Porque quando nós paramos para pensar quem é Jesus na nossa vida, a concepção que nós temos de Jesus vai dizer sobre a nossa fé. Quando a gente entende quem é Jesus para nós, a gente vai poder medir a nossa fé, até onde nós podemos ir, né? Existem pessoas, por exemplo, que Jesus é apenas um profeta. Então, eu vou esperar o que do profeta? Uma profecia, né? Outras pessoas acham que Jesus nem existiu, né? Então, Jesus não vai poder fazer nada por elas, porque elas verdadeiramente nem creem ainda em Jesus, né? Então, para Nina,
Jesus é o Filho de Deus. Né? A palavra de Deus vai dizer que o Filho de Deus está sentado agora, né? Depois da caminhada aqui na terra, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ele pode todas as coisas. Né? Então, a medida da nossa fé é aquilo que a gente projeta em Jesus. Então, essa é uma das preocupações primordiais do evangelista Marcos, que nós vamos, então, responder através dele quem é Jesus, tá bom? Então, até o final da nossa aula, a gente vai ter uma noção melhor de quem é esse Jesus que passou aqui, o Filho de Deus. Então, vamos falar um pouquinho para iniciar, né? Noções gerais aí do livro, né? Do livro de Marcos, tá? Eu vou falar algumas coisas que não está tudo escrito aí, mas aí eu pus algumas coisas que a gente vai estar comentando, né? Bom, primeira coisa, dos 4 evangelhos de Marcos, o que mais obedece uma ordem cronológica é o livro de Marcos. Você começa a ler o livro de Marcos e ele vai ter uma projeção cronológica dos acontecimentos, o que já não acontece nos outros evangelhos. Os outros evangelhos estão colocados da maneira como o escritor achou melhor colocar os acontecimentos. Não estão numa ordem cronológica, mas se a gente quiser conhecer um pouco mais sobre Jesus, né, e toda a sua caminhada, então o livro de Marcos nos dá uma ideia melhor. Uma outra coisa, Marcos, ele teve o privilégio de viver, né, de estar com 2 apóstolos muito influentes do cristianismo, que foi Pedro e Paulo. A gente precisa lembrar o seguinte, que Marcos não foi apóstolo de Jesus. Ele viveu ali no tempo, né, acredito, mas assim, ele não vivenciou tudo o que aconteceu com Jesus, sendo discípulo, estando ao lado de Jesus. Como que Marcos conheceu Jesus? Caminhando com Pedro e Paulo. Ali, através do testemunho deles, através das pregações deles, ele foi conhecendo Jesus. E por fim, ele então escreveu apoiado em Pedro. Pedro é que mais dava a Marcos, então, condições e ensinos para que, então, Marcos pudesse escrever sobre Jesus Cristo. A gente acredita aí, de acordo com as tradições cristãs, que o autor, então, deste evangelho se chama João Marcos. Todo mundo conhece ele somente por Marcos, mas o nome completo dele é João Marcos. Marcos seria o apelido dele, ou seja, o sobrenome dele, tá? Nós temos aí um bispo da igreja de Herápolis, que chama Papias, e esse bispo, ele escrevia sobre a igreja, sobre o caminhar dos discípulos. E no ano de 135 a 140, isso já 100 anos depois de Cristo, né? Então ele descreve ali que Marcos, ele era então um intérprete de Pedro, acompanhando, né, as pregações de Pedro e através de Pedro, então, os ensinos de Jesus, tá? Então, o primeiro relato que nós temos aí a respeito de Marcos no Novo Testamento é lá em Atos. Você vê que aí os primeiros evangelhos, eles são descrições de Jesus, o que aconteceu com Jesus, as pregações, os milagres, mas ele não fala dele mesmo, né? Mas a Bíblia, quando começa a escrever os Atos dos Apóstolos, então aí vai aparecer o nome então de João Marcos, né? E quando foi que aconteceu isso? No momento que Pedro foi preso.
Ele estava preso, tá, lá em Jerusalém, por ordem do Herodes, o imperador Herodes Agripa. Isso nós estamos falando do ano 44 depois de Cristo, tá? E essa passagem está registrada no livro de Atos, capítulo 12, de 6 a 11. E veja o que aconteceu. Pedro está lá preso. Preso por quê? Porque estava pregando o evangelho. Então, naquele momento, já começava uma perseguição contra a igreja, né? Então, todos os cristãos da época já estavam sofrendo essa perseguição, já estava começando aquela questão de jogar os cristãos para os leões e toda aquela confusão. E aí, nesse momento, então, Pedro, ele é então preso. Bom, ele está lá preso. E de repente, o que acontece? Ele tem uma visitação de um anjo. Que aparentemente a Bíblia vai dizer que Pedro achava que era uma visão que ele estava tendo. Mas não era uma visão, era uma realidade. Esse anjo então entra na cela onde Pedro está, quebra os grilhões que estavam aprisionando Pedro, leva Pedro até o portão daquele presídio, abre aquele portão automaticamente sozinho e liberta Pedro. E Pedro então, ele corre para a casa de Maria, que é mãe de João Marcos, porque ali ele se reuniu na casa da mãe e ali eles ficavam pregando a palavra de Deus, estavam em orações, tá? Isso 44 anos depois que Jesus tinha morrido, tá? E aí então Pedro chega ali e bate na porta, né? Tipo, estou aqui. E os discípulos não acreditavam que seria Pedro, porque obviamente eles sabiam que Pedro estava preso, né? Então nesse momento, então, a Bíblia vai confirmar que Pedro foi na casa de Maria, mãe então de João. Então é a primeira vez que a gente então ouve falar de Marcos na Bíblia. Bom, ele tinha dois nomes, né? João Marcos. O nome João é um nome hebraico que significa Deus é gracioso. Já o nome Marcos é um nome grego, né? Um nome romano, que significa grande martelo. É bem diferente, né? Os dois nomes. Tu pode ligar o ventilador lá? Tá ruim para vocês? Porque tá desligado. Sentindo bastante calor aqui. Ou põe um pouquinho mais para cá, por favor. Bom, então, obrigada, Nina. Então, o nome hebraico, Deus é gracioso. E do lado grego, Marcos, grande martelo, ou seja, destruidor. É uma incoerência, né? Dois nomes, gracioso e destruidor, mas o nome que prevaleceu na vida de João Marcos foi gracioso, porque a graça de Deus então estava sobre a vida dele. Marcos foi um discípulo que andou com Barnabé. Veja bem, no livro de Atos, nós temos aí os primeiros missionários, né, vamos dizer assim. E os primeiros, pode pular assim para a parede, só para circular lá, se não quiser isso. Aí nós temos então os primeiros missionários. Quem eram esses missionários? Os próprios apóstolos, os missionários evangelistas, né? Eram pessoas que caminharam aí junto, né, com Jesus, que conheciam Jesus e que já estavam pregando o evangelho. Aí já estavam começando a aparecer as primeiras igrejas, que eram as igrejas nas casas, né? Então, a Bíblia vai dar uma indicação lá no livro de Atos que Marcos era primo ou sobrinho, alguma coisa assim, de Barnabé. E a gente sabe que Barnabé e Paulo eram dois evangelistas, né? Os apóstolos evangelistas que levavam a palavra de Deus, tá?
A Bíblia vai dizer também que Marcos, ele era como se fosse um auxiliar no caso de Paulo, tá? E ele fazia o quê? Ele também ensinava a palavra e também ensinava a palavra para as crianças. Ele era uma pessoa dada com crianças. Então, quando eles entravam nas sinagogas e pregavam, porque no começo ali do cristianismo, eles estavam ali pregando aos judeus cristãos. Então eles iam nessas sinagogas e ali então Marcos ajudava dentro da igreja, tanto na mensagem da palavra, ajudando ali, auxiliando, né, Paulo e Barnabé, e também junto com as crianças, tá? E aconteceu, aqui eu vou contar um caso aqui, né, bíblico, para a gente entender um pouquinho, né, quem era Marcos. E veja bem, na primeira viagem missionária, isso a gente vai ler lá no livro de Atos, ele teve uma participação na primeira viagem missionária, mas a participação dele foi curta neste momento. Por quê? Eles foram ministrar então na cidade de Chipre e navegaram ali, né, de Perge da Panfilha. Bom, quando chegaram lá, Marcos decidiu abandonar a cruzada. Ele fez isso. Você vê, né? Eu acho interessante essa passagem, me fala muito comigo isso aqui, por quê? Porque na nossa vida cristã, meus queridos, a gente sempre vai ter um momento na nossa vida que algo vai acontecer que às vezes tira a gente do alvo. A Bíblia não relata um motivo que Marcos desistiu de permanecer com eles nessa viagem. Nós não sabemos. Ali existe, assim, né, os escritores, eles falam muitas coisas, né, para poder dar a ideia do porquê que Marcos tenha desistido. Mas, naquele momento, então, ele abandonou e ele voltou, então, se não me engano, para Jerusalém, tá? Bom, aí a gente imagina assim, poxa, Marcos desistiu, né? Acabou aí, ele talvez foi fazer outra coisa da vida dele e ficou por isso mesmo. Mas não ficou por isso mesmo. Na segunda viagem missionária, Barnabé então decide que quer levar o João Marcos, o seu sobrinho, o primo. Só que o que acontece? Paulo não concorda. Paulo diz assim, não, nós não vamos levar ele, porque afinal, na primeira viagem, ele amarelou, deu para trás. Mas Barnabé disse, não, ele vai. E ali houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e eles se separaram. Olha só que coisa interessante. Então, Barnabé foi para um lado e Paulo foi para outro. Barnabé então levou com ele como auxiliar Marcos, tá? E foi para Chipre, e Paulo escolheu Silas como auxiliar e foram por um outro lado. Aí a gente às vezes fica pensando, né? Mas por que será, né, que acontecem essas coisas? Mas acontece. Há momentos na nossa vida de temor, de medo, momentos que a gente acha que não está preparado para o Evangelho, tem medo de enfrentar, né, as dificuldades, porque imagina, gente, naquela época você fazer as viagens missionárias não é que nem hoje, né? Ainda hoje é difícil, mas imagina naquela época, de barco, enfrentando tempestades, mato, né? Abrindo lugares, né? Devastando o mato para poder chegar nos povoados, nas cidades, onde estavam as pessoas para serem evangelizadas. Agora, vamos ver no final dessa história que coisa mais linda. Porque na carta de Colossenses, Marcos é mencionado novamente por Paulo. E o que ele vai dizer de Marcos? Que Marcos era alguém que trouxe para ele consolação. Veja bem, ele se tornou realmente um homem de Deus, um homem que depois dessa primeira desanimada se apegou, né,
novamente a evangelização a Paulo e ele então permaneceu com Paulo. E nessa questão da consolação é que Paulo muitas vezes passou muitas dificuldades. Às vezes dificuldades financeiras, às vezes doenças, às vezes estava preso e Marcos então consolou Paulo. Então a gente vê aí, isso está lá no livro de Colossenses, capítulo 4, que Marcos realmente se tornou um evangelista. Na carta, por exemplo, de Filemon, novamente ele é descrito como cooperador. Tá? E finalmente, na última carta de Timóteo, segundo Timóteo, Paulo vai dar umas instruções para Filemon, dizendo o seguinte: toma Marcos e traze contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Então a gente pode ver aqui, um evangelista, talvez no começo, um rapaz jovem, talvez inseguro, talvez que não se sentia preparado, mas com o tempo realmente ele entendeu os planos de Deus para a vida dele. E ele então se apegou a Paulo, que era um apóstolo, que tinha a palavra de Deus junto com ele, e então eles puderam ali juntos, trabalhar em prol do Evangelho. E por causa deles é que nós hoje estamos tendo essa oportunidade de conhecer o Evangelho de Marcos. Está tão fácil, né, hoje? Hoje está tão fácil, exatamente. A gente tem condições, a internet, o livro, a Bíblia, todas as línguas, Bom, rapidamente eu vou passar por aí, que é a questão dos destinatários, Como a gente viu na aula passada, Mateus, ele escreveu, tentando alcançar o povo judeu. A gente vai ver que ele trabalha bastante com as tradições judaicas, focado para alcançar o povo judeu. Já aqui no livro de Marcos, ele praticamente não toca no assunto de judeus. Então a gente conclui com isso que o alvo que ele queria alcançar era aí os romanos, o povo grego, o greco-romano que vivia naquela época, era um povo idólatra, era um povo que precisava muito de Jesus, Então também a gente vê o que na Bíblia? A gente vê que ele usa muitas linguagens, expressões em aramaico, que era também a língua daquela época usada ali, fora o hebraico, que está relacionado muito com a língua grega, que era utilizado em Roma. Então, por esse motivo, por essas palavras que ele usa em aramaico, em grego, a gente vai entender que o público-alvo, então, constituído para ele eram os leitores romanos, outra coisa, segundo as tradições primitivas, os escritos de Marcos também registram pregações do apóstolo Pedro em Roma. Então você tem várias conexões que te levam a entender que o evangelho que ele escreveu justamente era para alcançar o povo romano daquela época, Porque isso aí, gente, é uma coisa muito importante. Por exemplo, nós vamos sair para evangelizar. Nós precisamos conhecer a língua que eles falam. Nós precisamos conhecer o contexto que aquelas pessoas vivem para poder estar de acordo para alcançar essas pessoas. Porque imagina, a gente, por exemplo, falando inglês, chega num lugar que só fala português e a gente só falar inglês, vai ficar todo mundo sem entender. Então nós precisamos se preparar numa hora que a gente vai fazer uma evangelização, conhecer os costumes daquele povo, o contexto de vida deles, porque aí eles vão se familiarizar conosco e aceitar melhor a palavra de Deus. Veja bem, nós vamos falar de quê? Todo o evangelho,
falam de quê? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo era uma pessoa na época que causava impacto. Então a palavra de Deus vai dizer, Marcos 4:41, encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? É aquela passagem que Jesus convida os discípulos para ir para o outro lado do mar, o mar da Galileia. E eu fiz um estudo, já até dei na aula aqui uns tempos atrás, que o mar da Galileia, ele tem uma posição ali, ele é rodeado de muitas montanhas, então ali vem as tempestades do mar, só que por causa dessas montanhas, essas tempestades, quando ela aparece de repente. Então, por exemplo, você vai falar, opa, vamos, que o tempo está bom, vamos atravessar aqui o mar da Galileia. Aí quando você está lá no meio do mar da Galileia, de repente, do nada, forma uma tempestade. E é isso que aconteceu nesse dia com os discípulos. E Jesus estava onde? Dormindo na proa do barco. Imagine que Jesus era uma pessoa que trabalhava demais. Ele acordava muito cedo para orar e ele passava o resto do dia rodeado das multidões, porque as multidões queriam se aproximar dele, queriam tocar nele, porque ele era um homem que fazia muitos milagres. Você imagina hoje, quando você fica sabendo aí de uma igreja que tem alguém lá fazendo milagres, aquilo, todo mundo quer ir lá, porque todo mundo precisa. E Jesus era uma dessas pessoas que fazia milagres, que expulsavam os demônios. Naquela época, como agora, existem muitas pessoas que permitem as brechas e são possuídas por espíritos malignos. E ele fazia isso. E além disso ele falava do quê? Da salvação, ele falava do reino. Então ele era visto como uma pessoa poderosíssima. E as pessoas tinham essa curiosidade para falar de Jesus. Então, sabendo de tudo isso, Marcos, então, ele tem um propósito no seu livro. Que é o quê? Qual é a intenção principal? É responder quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que estava andando no meio do povo, fazendo esses milagres, fazendo essas coisas sobrenaturais? Então, é esse o objetivo de Marcos. Ele quer responder isso para as pessoas, tá? Então, para isso, ele no seu livro, ele apresenta vários atos poderosos de Jesus, que comprova ser Jesus o Filho de Deus, como disse a Nina, aquele que tem autoridade para curar, expulsar demônios, dar ordem à natureza e perdoar pecados. Por quê? Quando estava lá no barco e o barco já estava virando e os discípulos estavam todos ali desesperados, acordaram Jesus: Jesus, você está dormindo aí, nós estamos aqui já afundando no barco. E Jesus então levanta e repreende a tempestade e se faz uma grande bonança. Então eles ficaram assustados. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Então a ideia é: quem é esse Jesus? Então, o que se falava naquela época então de Jesus? Vamos ver aqui que tem várias coisas. Chegaram alguns fariseus e disseram assim: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Ou seja, Jesus chega num determinado momento onde tinha um homem com uma mão mirrada, uma mão aleijada. E ele chegou e pediu para Jesus: Jesus, me cura a minha mão. E Jesus então, antes mesmo de falar sobre a cura, Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Isso aí deixou os fariseus e os sacerdotes nervosos. Como assim? Você está blasfemando contra Deus? E começaram então a falar
Como que você pode falar uma coisa dessa? Só Deus pode perdoar pecado. Você está se achando Deus. Você está blasfemando contra Deus. Então Jesus, muito sabiamente, diz o seguinte: o que é mais fácil eu falar? Os teus pecados estão perdoados ou você está curado? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, seja curado. E imediatamente a mão do aleijado ficou curada. Então veja bem, ele era um homem realmente, mas ele não era só um homem, ele era Deus na forma de um homem. E ele veio para curar e perdoar também os pecados. No outro momento disseram o seguinte: encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mesmo assim, eles não acreditavam. Mesmo assim. Jesus sozinho e eles ainda acreditavam. Exato. Então ficaram assustados. Nossa, este homem, ele não é qualquer um. Ele não é qualquer profeta, porque até a natureza obedece ele. E num outro momento, ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Ele era o próprio Deus. Ninguém conseguia falar com essa sabedoria. E naquela época a gente sabe que ali existiam os escribas, existiam os sacerdotes, existiam aqueles que conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, a Torá, toda decorada, que era a tradição oral da época de decorar toda a Bíblia. Nós sabemos o seguinte, que na tradição judaica, hoje em dia, o menino, quando completa 13 anos, tem um evento que se não me engano é chamado de mitzvah, que é o quê? O momento aonde aquele menino alcançou a sabedoria da Bíblia e vai entrar num outro momento da vida dele, porque até ali ele já decorou 613 mandamentos da Bíblia, dada por Moisés, além dos 10 mandamentos que a gente conhece, decorados. Então, nós estamos falando aqui de um povo que conhecia a Bíblia naquela época. Um povo que conhecia Deus, conhecia as leis, e de repente entra um homem na sinagoga e começa a pregar de uma forma extraordinária. Então, quem é esse Jesus que apareceu aqui no nosso meio e ele faz tudo isso? Ele sabe falar, ele é sábio, ele faz milagres, ele responde de uma maneira incrível. E aí nós vamos ver também que Jesus era uma pessoa de ação. Jesus não era uma pessoa que ficava parada esperando acontecer. Ele fazia acontecer. E aliás, diga-se de passagem, ele disse para nós: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda as fará maiores. Porque se nós realmente tivermos fé, porque o Evangelho é fé. E a palavra de Deus diz o seguinte, que a nossa fé, ela só é alimentada quando conhecemos e estudamos e oramos e meditamos na palavra de Deus, porque é pelo ouvir da palavra de Deus que a nossa fé é alimentada. Então, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos ver a nossa vida transformada, os nossos sonhos realizados, a nossa família salva, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E era o que Jesus fazia, porque ele sabia que era pela fé. Ele não tinha nada, Jesus. Jesus
poder do Espírito de Deus estava nele. E nessa crença, nessa fé, ele realizava os milagres. Que nós hoje podemos também fazer através do Espírito Santo de Deus. Então, todos os evangelhos demonstram os atos de Jesus, mas Marcos apresenta um Jesus ainda mais dinâmico. Sua narrativa é ágil, marcada pelas expressões imediatamente, né? Jesus ia fazer um milagre, não é milagre para amanhã, não. Imediatamente a pessoa nada. Imediatamente o espírito ruim saía, né? Ou logo em seguida, né? Logo em seguida, ele falava logo em seguida. De repente, né? Indica uma rápida locomoção de Jesus. E Jesus não ficava parado. Ele ficava num lugar, via que ali o movimento espiritual não era favorável, ele já ia para outro lugar, ele já pegava o barco com os discípulos, ia para o outro lado. Ele estava em movimento, constante movimento, porque o propósito de Jesus era alcançar vidas. E a pergunta que não quer calar: o que nós estamos fazendo para alcançar vidas? O ministério de Jesus consistiu então em ação, né? Do que? Finalidade: curar, libertar do poder maligno e principalmente, né, de trazer a salvação. Bom, isso aí é uma coisa confortante para nós, saber que Jesus quer curar, que Jesus quer libertar, né? Quer salvar, não é impossível. Às vezes a gente olha para a pessoa, vê a situação e fala: aqui não tem jeito. Não tem jeito para Jesus. Tudo é possível para aquele que crê em Cristo Jesus. Amém. Marcos é o menor de todos os evangelhos. Vamos ver agora a extensão do evangelho. São 16 capítulos, gente, apenas. Enquanto, por exemplo, Mateus, que a gente fez na aula passada, tem 28 capítulos, praticamente metade, né? Ele não escreveu, por exemplo, sobre a genealogia de Jesus, e nem sobre os detalhes da infância de Jesus, o nascimento de Jesus, mas o que ele fala? Ele faz menção dos discursos, das parábolas de Jesus. Jesus falava por parábolas, né, naquela época. Nós precisamos, então, meus queridos, gastar um tempo para ler o livro, né, de Marcos. É um livro pequeno, são 16 capítulos, mas o conteúdo desse livro é extraordinário. As parábolas de Jesus, os discursos de Jesus, aonde ali estão contidos a vontade de Deus para as nossas vidas, o que Ele quer de nós, né? O que Ele diz para nós, o meio de vida, a forma que nós devemos viver, está toda aí neste livro. É muito bom. Eu fiz um propósito de estar lendo os evangelhos, né, nesses dias que a gente está estudando, e eu estou assim encantada, né, porque a gente já leu muitas vezes, mas cada vez que a gente lê é algo que sai assim, né, do livro e vem no nosso coração, uma coisa fantástica. Bom, a introdução do livro, né? Cada um dos evangelhos tem uma maneira de ter uma introdução, né? Por exemplo, Mateus começou com a genealogia de Jesus. Lucas vai falar da gravidez milagrosa de Isabel e Maria. E Marcos se propõe, então, a falar do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, por meio, então, da pregação de João Batista. Então, a primeira história que vai contar é a história de João Batista, que João Batista veio preparar o caminho, né, do Salvador, do Messias. E qual é essa preparação? Se arrepender dos pecados e ser batizado para ser salvo.
precisamos entender isso, que nós precisamos nos arrepender. Ter esse momento de interiorização da nossa vida, né? É uma coisa assim, muito comum na vida do ser humano, achar que todo mundo está errado e ele está certo. Essa é o básico. Por que será que a gente acha sempre isso? Que todo mundo está errado, só nós que estamos fazendo certo e pensando certo. Mas só existe um certo, é Jesus Cristo. E nós precisamos dele, porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais a gente vai conhecer a nós mesmos. Ele é o parâmetro para a gente fazer uma comparação. Nós não podemos se comparar a nós mesmos, humanos, porque todos nós temos falhas, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso modelo para viver uma vida de acordo com Deus. Bom, a teologia desse livro aqui é muito fácil, né? A teologia de Marcos, porque o propósito fundamental do livro é justamente quem é Jesus. Então, todo o livro dele, ele vai estar através das parábolas, através dos discursos, maneiras para nos dar esta resposta. Quem é Jesus? Então, todo o livro dele, teologicamente falando, é respondendo essa pergunta. E aí, para poder responder essa pergunta, nós já falamos aqui em outras aulas, ele vai falar da natureza dupla de Jesus. Ele vai usar várias narrativas e situações para dizer, ele era 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Então, por exemplo, Marcos apresenta com muita nitidez a dupla e plena natureza de Jesus. Natureza humana e natureza divina. Então, quando a gente vê a variedade de milagres que Jesus fazia no decorrer de toda a narrativa do seu livro, é muito grande. A gente vê que só um ser espiritual poderia fazer tudo o que ele fez, os milagres, né? Verdadeiros, porque a gente sabe que tem muita gente fazendo milagres aí, mas é um engano só, né? Outra coisa, ele tinha supremacia sobre os demônios. Os demônios estavam debaixo dos pés de Jesus. Quando Jesus chegava num lugar e tinha uma pessoa endemoniada, a pessoa já virava, o demônio que estava na pessoa já virava. O que você veio fazer aqui? Você chegou antes da hora. Você já vai mandar a gente para aquele lugar? Não, você está chegando antes da hora, ainda não chegou na sua hora de você mandar nós embora para lá. Cristo tem a gente chega para vocês vejam o quarto. Exato, porque não pode para a luz de Cristo, né? O que aconteceu? Chegou um momento lá em Gadarena, né? Eu cheguei numa casa e nasceu. O que você vai fazer aqui? Olha, tá vendo? Não estava esperando você aqui. Tá vendo? Exato. Então, nós precisamos ter o nosso discernimento espiritual. Veja bem, Jesus chegou numa cidade chamada Gadarena, né? O que aconteceu lá? Saiu lá do sepulcro, lá, 2 endemoniados que ninguém podia com eles. Quem chegasse perto deles estava perdido. Chegou ao ponto que viram Jesus. Ué, o que você veio fazer aqui? Tá vendo? Tá vendo? Del, o que você veio fazer aqui? Eu não estava te esperando, você chegou há tempo. Tem todo sentido, depois eu entendi. Exato. Então, veja bem, naquela situação, eles pediram assim, não expulsa nós daqui não, manda então nós lá pro meio dos porcos. E aí, Jesus expulsou aqueles demônios dos porcos
e entrou naqueles porcos e os porcos se jogaram num precipício. Acabou com todos os porcos daquela região lá. O povo da cidade falou: manda esse Jesus embora, porque senão vai acabar com nossos porquinhos aqui. Nossa criação de porcos. Ai, Deus, lindo esse nosso Jesus. Eu coloquei aqui uma citação bíblica, eu acho que é interessante nesse momento. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, eu via, na verdade, nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ou seja, essa passagem está lá no livro de Daniel. Daniel já estava ali profetizando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, que ia vir com poder, com honra, o seu reino, para quem? Para todos os povos. Então, esse chamado de Jesus à salvação não é para meia dúzia de pessoas que estavam vivendo naquela época lá, não. É para toda a terra. Jesus veio por todos nós. Que coisa tremenda! E por gerações. Não foi só para aquela época. Veja bem, nós estamos falando aqui do ano 45, do ano 120 depois de Cristo. Nós já estamos em 2023 anos depois e continuamos falando de Jesus. Quem é esse Jesus que o tempo não consegue apagar os feitos dele? Ele só pode ser o próprio Deus. Ele só pode ser o próprio Deus. A Bíblia é um dos livros, é o livro mais lido em todo o mundo. Olha só que coisa tremenda. Passa tempo, passa gerações, mas as palavras de Deus não passam e nunca vai passar, diz o Senhor. Amém. Mas vamos falar um pouquinho aqui que é importante, já que estamos falando desse homem tão famoso. Vamos falar da publicidade, fama, reconhecimento, riqueza, aplauso, sucesso. São almejados por muitos cristãos atualmente. Não é raro ver homens e mulheres de Deus cederem à tentação dos holofotes, tornando-se verdadeiras estrelas da fé. Há ainda outros que têm uma necessidade de receber elogios, de reconhecimento público, por algo que realizaram em prol da obra de Deus. Se contrastarmos a vida e o exemplo de Jesus com as características já mencionadas de Cristo, é notória a distância que existe entre o estilo de vida proposto por Jesus e aquilo que tem sido pregado nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo bem diferente dos propósitos de Jesus. É verdade. Jesus nos ensinou algo tremendo, a humildade. Jesus nunca fez questão de se aparecer. Muito pelo contrário, quando as pessoas chegavam e recebiam um milagre, Jesus falava: só que não conta isso para ninguém. Por que ele dizia isso? Primeiro, porque quanto mais pessoas soubessem que ele era o Messias, mais ele seria seguido, e o tempo que ele tinha ainda não era chegado para cumprir aquilo que ele foi chamado, que era a salvação, que era ir para a cruz. Então ele não queria ser ainda perseguido e morto, porque ele tinha um propósito de vida de 3 anos. Imagina, nem 5 anos Jesus pôde viver aqui na terra. Tal era a perseguição que fizeram em cima dele. Outros textos comprovam então que Jesus não queria que seus milagres fossem divulgados. A gente tem aí várias passagens.
que vai dizer que ele não queria, né? O Jesus revelado em Marcos dava o exemplo de humildade, de uma postura reservada que contrasta com a atitude de projeção pessoal do mundo. E é verdade, gente. Hoje nós estamos vivendo um momento bem complicado. Tipo, a pessoa vai vir pregar, é um cara conhecido, cobra e cai. Vai cantar, cantor gospel. Ah, eu não saio por menos de X. Então, nós estamos vendo hoje em dia o povo mercadejando a festa. Virou comércio. Jesus virou comércio. Mas aí o ponto principal, então, a ideia principal do Evangelho está na declaração de Jesus de que, essa é a resposta, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É esse o propósito de Jesus, servir. Então, quando somos chamados por Cristo para servir, nós precisamos aprender a servir. Né? A servir com humildade. Não para o nosso ego. Não para se aparecer, não para se engrandecer, não para ser reconhecido. E tem muita gente que, se não tiver um cargo que está lá na frente dos holofotes, não serve. Não é isso? Trabalhar nos bastidores, não. Tem que trabalhar, né? Para fazer sucesso. Para todo mundo ver. Mas aí a gente vai ver, né, que a gente tem falado isso, que Jesus caminha na contramão do mundo, né? Ele veio para servir e não ser servido. Olha que interessante, né? Jesus, em sua humildade, explica aos seus discípulos que sua missão consiste em servir. A palavra grega usada aqui, diakonesai, creio que é assim, é o sinônimo da palavra diácono. Serviço. Então, quando nós somos chamados a servir e nos tornamos um diácono, uma diaconisa, é isso que nós estamos dizendo para Jesus. Eu quero te servir. Amém. E como que eu vou te servir? Com humildade, com excelência, com dedicação, com temor, com graça. Porque do contrário, nós não estamos servindo. Do contrário, nós pensamos que estamos servindo e que estamos agradando. Até podemos servir, mas nós não estamos servindo a Cristo. Estamos servindo à instituição, ao prédio, às pessoas. Nós não estamos agradando a Cristo. Porque imagine, nem ele foi para os holofotes. Ele que é o rei da glória, ele se tornou servo, ele lavou os pés dos discípulos para mostrar para eles. Precisamos crescer. Passagem linda, né? Exato. Todo ano apresentava lá na igreja, gente. Maravilhoso. É um momento. De lá. Nós já fizemos aqui na igreja. É um momento assim muito maravilhoso. Porque é um momento realmente que a gente se coloca no lugar que temos que estar, aos pés de Cristo. Servindo ao nosso próximo. Então, o espírito que reina no mundo, infelizmente, não é o da subserviência, ou seja, não é esse espírito que está no mundo de servir. É muito pelo contrário. É a supremacia do ego, da rejeição ao serviço como algo nobre e espiritual. Então nós precisamos fazer, minhas queridas, uma reflexão. O que estamos fazendo? Qual é a nossa motivação? Né? A nossa motivação tem que estar dentro desse escopo, se nós queremos verdadeiramente servir a Cristo. Porque de outra forma
estamos servindo ao mundo e ao espírito desse mundo, que é pior, né? Então, muita gente está enganada hoje em dia, achando que está servindo a Cristo. E a cruz de Cristo, definitivamente ele veio para servir, e esse ato consiste em morte, em entrega livre e completa do seu corpo para resgate. O termo resgate provém da expressão grega lutron, que significa a libertação da escravidão ou do cativeiro, realizado mediante um pagamento de uma quantia, ou seja, o resgate, né, é o próprio Cristo, né, se dando em troca dele, exato, para nos resgatar a nossa vida, que foi perdida lá no princípio, né, do mundo. Então, o caminho da cruz para Jesus era inevitável. De fato, não existe cristianismo autêntico sem cruz. Isso aí não tem como. A história de Jesus Cristo, se tivesse parado antes da cruz, não teria sentido para nós. Seria mais um profeta, como vieram tantos outros. Mas ele foi até o fim, né? Foi sacrifício carnal e espiritual, né? Porque ele ali, ele suou lágrimas de sangue, né? Suor de sangue, na verdade. Porque a gente ouviu o pastor esses dias e eu fiquei muito tocada quando ele disse assim, que foi tão difícil para Jesus ali no Getsemane, porque ali ele estava recebendo o pecado de toda a humanidade. Não era de uma pessoa só, era toda uma humanidade que pecou depois de Adão. Então, como teve o Adão que pecou, então o próprio Deus resolveu enviar o seu filho como se fosse um outro Adão para substituir e dar oportunidade para a gente voltar ao plano de Deus, que era como o princípio de toda a terra, que era o Jardim do Éden. E eu acho lindo o seguinte, que aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles vão voltar para o paraíso, que é o nosso céu, né? Terceiro céu, que diz a Bíblia, onde está o trono de Deus, aonde nós vamos caminhar com o Altíssimo. E vamos ter uma vida eterna com Ele, sem dor, sem lágrimas, podendo ser um lugar que não podemos nem expressar, né? Acho que a gente não consegue dimensionar tão bom que vai ser esse lugar, esse céu maravilhoso. E a conclusão, né, meus queridos? Vamos ler essa conclusão aqui, que é importante. Então, o desfecho de Marcos esclarece que após a ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos deram continuidade à missão, pregando a palavra com muita ousadia e contando com o poder de Deus para realizar grandes sinais. A igreja não pode, em hipótese alguma, silenciar sua voz profética e nem tampouco deixar de depender do poder de Deus para que os sinais continuem se evidenciando em nosso tempo. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, né? Então a citação aqui, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanharam. Então, gente, quando a gente prega verdadeiramente a palavra de Deus, os sinais vão nos acompanhar, os milagres vão nos acompanhar, as vidas vão ser libertas, as vidas vão ser transformadas.
Então, se não está acontecendo isso, é porque verdadeiramente a palavra de Deus não está sendo pregada como deve ser pregada, né? E aí as pessoas ficam desassistidas da verdade. Descrente. Está dentro de uma igreja, às vezes, mas incrédulas. Infelizmente, nós temos que dizer isso. Tem gente que vem como um robô, sabe que tem que participar, vem todo domingo e só no domingo. Não me peça, mas no outro dia não, que é só domingo. Né? Como se bater ponto abrisse a porta do céu para entrar. Infelizmente, esquentar o banco. Infelizmente, não é bem assim que Jesus, né, nos diz. Mas tá bom, queridos. Então, ser discípulo consiste em brilhar, né? Os caminhos do serviço, da renúncia e da humildade. Então, alegrem-se continuamente em Deus, pois Jesus pagou o alto preço do resgate por sua vida pela minha vida. Amém? Essa é a